Olá, hoje é minha vez de receber um convidado aqui no canal da Igreja Vitória da Conquista. Esse convidado é familiar já, né? Literalmente falando. Então, irmão Williams, tira a sandália do pé, que o papo é santo. Obrigado pelo convite, agora chegou a minha vez. Eu só quero dizer que, já tirei a minha sandália. Veio de Havaiana. Aí vai ser um papo santo, tá? Não é pra gente ter DR aqui familiar, não, caso de família. Posso falar uma coisa pra você? Não, quando a gente tá na casa... Hã? Fala as coisas certas, né? Eu tô falando. E você tem que saber ouvir as coisas certas também. Quem você quer sabe falar por quê? também recebe ouvir. Tá. Virar uma lavagem de roupa suja. Se bem que vai dar audiência, seria ótimo. Mas antes de mais nada, antes da gente introduzir esse papo, eu queria convidar você que tá assistindo a já deixar seu like. Acredite que esse papo vai ser bom, vai ser mara. Então já deixa seu like aqui antes de acabar o vídeo, porque se não acabar o vídeo você vai estar tão extasiado que você vai acabar esquecendo. Então deixa seu like aqui, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e bora chatear, gente. Todo mundo tá aí no chat de estreia, vamos participar, vamos causar. Vamos ter comunhão, porque a comunhão aqui não é só entre A e B. Você também está participando do chat, deixe seu ponto de vista, traga suas referências, pra gente ter uma comunhão aqui, não só entre eu e o irmão William aqui, mas também entre vocês que estão no chat, tá bom? E aí se expanda mais esse papo além da tela. Então, agora que a galera já deu like, já se inscreveu no canal, vamos falar sobre o tema de hoje, que é calmo, sereno e tranquilo. É um tema muito legal, primeiro porque é uma referência clara àquele hino, né, do Grupo Elos que eu gosto muito, mas não, gente, a gente não vai falar sobre meditação, sobre transcender a nossa paciência, nada disso, não é life coach aqui não. A gente vai falar sobre o serviço a Deus e como servir ao Senhor de uma maneira adequada no Espírito nos traz descanso e paz. É quase um paradoxo isso, né, porque a gente está falando de trabalho, de serviço e ao mesmo tempo falando de descanso, o que contradiz um pouco quando a gente olha para pro lado humano ou pro lado até do mundo, né? Que o trabalho, emprego, labor, serviço tem muito a ver com fadiga, com cansaço, né? Com estresse, mas na igreja é diferente, né? O serviço nos traz paz, nos deixa calmos, serenos e tranquilos. Uma analogia que eu posso trazer aqui de cara para a gente começar a nossa comunhão, né, falar sobre esses aspectos, é da dança. Então, assim, eu vejo muito o serviço como uma dança, né, de dois pares ali, um casal. E se eles estão em harmonia, então se o conduzido se deixa levar pelo condutor, porque um casal, né, uma dança de salão, por exemplo, existe um condutor e um conduzido. Então, se esse casal ele está em harmonia e o conduzido se deixa levar pelo condutor, há uma bela apresentação, né? Uma bela demonstração de dança. E ali há prazer também, apesar que antes daquele momento existiu labor, muito treino, muito ensaio, e ali também às vezes horas de dança no palco para se apresentar, então existe suor, mas ao final da dança, se houve essa conexão entre os dois, essa harmonia, então foi alegria e foi desfrute para ambas as partes. Então os dois saem satisfeitos, os dançarinos profissionais saem do palco extasiados, né? Tipo, muito felizes, eufóricos. Mas por que se eles estavam trabalhando, né? Se eles estavam servindo, se cansando, suando? Porque eles estavam fazendo o que eles gostam e também houve harmonia entre as duas partes, né? Um não pisou no pé do outro, não houve tropeço. Então o serviço também a Deus é como uma dança, né? Se a gente se deixa ser levado pelo nosso condutor maior, pelo cabeça que é Cristo, não vai haver fadiga, não vai haver caos, mas vai haver uma dança, né? No final o resultado vai ser harmonia. Exatamente, aí tem um princípio bom, né? Pelo que você falou na questão da dança, e até mesmo pelo tema, né, de calmo, sereno e tranquilo, porque com respeito ao serviço a Deus, o mais importante é a gente saber a origem do nosso serviço e também a fonte do nosso serviço, porque biblicamente o serviço, tanto a origem como a fonte, ele é o próprio Deus. Então, quando se fala de serviço, quando o homem ouve a respeito do serviço, ele quer arregaçar as mangas e querer fazer alguma coisa, mas o princípio do serviço não é a gente fazer algo para Deus, mas muito pelo contrário. Primeiro, Deus ele precisa trabalhar em nós, ele fazer em nós,
E a partir do momento que a gente mover e agir no que diz respeito a Deus, aí sim esse serviço ele tem origem a Deus e tem essa harmonia que você está falando aí. E tem que ter essa harmonia. Não pode ser algo que tem origem em nós mesmos. Por exemplo, hoje mesmo eu estava com o CEAPista lá no CEAP, na aula, né? Foi um ponto que eu abordei hoje com eles, foi falando da questão da autoridade de Deus e mostrando para eles que todos nós que servimos a Deus, nós devemos estar debaixo de uma ordem, certo? Debaixo de uma ordem. Primeiramente, da ordenação de Deus. Então, o nosso serviço ele tem que ter iniciativa em Deus, a origem em Deus. Não pode iniciar em nós, porque o conceito humano é querer fazer. Por isso que muitas vezes, né, quando você fala de serviço, tem aquela questão enfadonha, aquela coisa do cansaço, de fazer isso, gastar tempo, mas na verdade, não. O serviço ao Senhor é algo que é prazeroso, né? Porque traz satisfação. Porque quando a gente deixa Cristo fazer, o peso vai para as costas dele, né? Que consegue carregar. Então, às vezes, quando o serviço está nas nossas costas, torna-se enfadonho, torna-se estressante. Porque o serviço às vezes tem um peso muito grande, talvez um peso que a gente não pode carregar. Mas quando a gente coloca esse peso nas costas do Senhor, verdade, porque aí que está a questão. Por que ele se torna enfadonho? Porque é um serviço que tem origem em você mesmo, na pessoa em si, né? Aí sim, aí o que acontece? A pessoa cansa. Quando a gente olha exemplos, né? Exemplos de pessoas, de irmãos, que deram toda a sua vida servindo, você vê para eles mesmo, sempre foi satisfatório. Olha o exemplo do irmão Dong, né? 90 e tantos anos, ele sempre falava para nós, não tem aposentadoria. Qual a motivação, né? Por quê? Porque tem satisfação no que só leva, às vezes, se olhar para o lado negativo, só leva paulada, né? Tipo, o que leva a pessoa a ficar mantendo nesse serviço se não recebe nem glória, digamos assim, né? É porque toda a satisfação dele está em satisfazer a vontade de Deus, o prazer e a alegria de Deus, né? Por isso que o serviço, até mesmo quando a gente fala servir no descanso, é um serviço que você simplesmente desfruta e espera e aguarda no Senhor. Não é uma coisa que tem a sua iniciativa, né? A Bíblia mostra esse serviço. Por isso que, primeiramente, nós precisamos ser trabalhados pelo Senhor, precisamos ter comunhão com o Senhor, ter um certo tipo de crescimento, né, para entender o que o Senhor quer, que é fazendo a vontade de Deus, né? Então, a origem e a fonte tem que ser Deus. Aí sim tem descanso, aí sim tem satisfação. Nossa, e o senhor falando isso, na hora me veio 2 exemplos na Bíblia, assim, 2 duplas. Um, Caim e Abel, e outro, Marta e Maria. Que eu acho que Marta e Caim estão ali no mesmo nível, apesar de histórias diferentes, e Maria e Abel também. Então, por exemplo, Marta, ela tinha boa intenção, né? Se a gente for ler a história. Eu acho que ela tinha boa intenção, só que ela era muito agitada, muito afobada, e ela fazia as coisas pelo natural dela, ela era almática, né? Então, o serviço de Marta era muito pela alma. Então, gerava um cansaço, um estresse, né? Decepções. Mas Maria, que inclusive Marta questionou, né? Maria só estava aos pés do Senhor. Então, tipo assim, nosso serviço é estar aos pés do Senhor. É servir ao Senhor, para o Senhor e com o Senhor, né? Abel também. Então, Caim ficou revoltado, porque Abel era só pastor, então ele só ficava no campo, tocando harpa, sei lá, na sombra e água fresca. E ele lá lutou, ele plantou, ele colheu, ele foi pro sol. Mas Deus se agradou do serviço de Abel. Por quê? Porque é no desfrute, né? É o serviço em Cristo e para Cristo. Ele serviu, no caso de Abel, você vê, ele serviu do descanso. Porque o serviço, ele tem um princípio, certo? Ele tem um princípio. Sim. Nós falamos quer dizer, tem que ter origem em Deus, tem que ser a fonte tem que ser Deus, né? E fazer aquilo que agrada a Deus. No caso de Abel e Caim ali mesmo, você vê, Deus agradou tanto da pessoa como do que ele fez. Quer dizer, agradou de Caim, ou melhor, agradou de Abel,
e agradou do seu serviço. Por quê? Porque eles fizeram de conformidade com como o Senhor quis, certo? Baseado na palavra de Deus, porque a iniciativa foi Deus. Então você vê que aí ele não teve esforço. A iniciativa não teve esforço, né? Sim. Criar aqueles animais, aquelas ovelhas ali, não teve esforço. Tá vendo? Isso é que é servir no descanso. O resultado é natural, né? Ele estava só no lugar certo, fazendo a função que foi dada a ele. Isso. E aí você vê no caso de Caim, teve esforço, Sim. teve suor, teve Sim. o labor humano, porque ele serviu baseado na sua ideia, né? A sua maneira de pensar. A mesma coisa, Marta e Maria, esses dois exemplos Clássico. Excelentes. Arrasei. Claro demais. No caso de Maria mesmo, ela estava aos pés do Senhor. E o Senhor falou para Marta, né, que Maria escolheu a melhor parte, porque ela estava no desfrute. Então, servir ao Senhor é desfrutar do Senhor. Aí, através do desfrute, vai ter o resultado de fazer algo para o Senhor. Você vê no caso de Marta, não, ela estava agitada, porque essa era a sua constituição, essa era a sua natureza, entendeu? Agitada, ativa, né? Mas ainda servia de conformidade com as suas ideias. Quer dizer, não era um serviço que agradou o Senhor, porque o mais importante do nosso serviço é agradar ao Senhor. É agradar ao Senhor. Entende? Agradar ao Senhor, para ver. Quer dizer, serviço tem muito. Tem muitas atividades no meio cristão, demais. Mas será que essas muitas atividades agradam o coração do Senhor? Será que o Senhor recebe esse serviço? Será que o Senhor recebe essas pessoas? Esse é o ponto. Então é uma coisa muito minuciosa, né? E também é interessante a gente falar nesse exemplo que não é o que descaracterizou o serviço de Caim e de Marta não foi o serviço em si. Eles não estavam fazendo nada errado. Então, por exemplo, poderia ter o seu contrário, colher poderia ter sido o serviço que Deus se agradou, mas na verdade era o coração, né? A forma que eles estavam posicionados. Acho que é legal falar isso, porque às vezes a gente acha que um serviço tal vai agradar mais o Senhor do que outro serviço. Ou então assim, não preciso me esforçar mais, é só desfrutar, só relaxar, sombra e água fresca. Também não. Mesmo Abel sendo um pastor, ele provavelmente levava a sério aquela função dele. Ele acordava cedo, ele levava as ovelhas no lugar, na hora certa. Eu creio, né, que ele tinha um bom trabalho como pastor. Por isso que Deus aceitou o serviço dele também, né? E Maria também, ela estava ali aos pés do Senhor de coração. Não é porque ela era folgada ou nada disso, mas o Senhor vê muito o coração, né? Então, assim, não é o tanto de trabalho que você dá ao Senhor ou a dificuldade do seu serviço na igreja que vai fazer o Senhor se agradar ou não, mas é o nosso coração. Você vê que até mesmo a gente, naturalmente, quando lê o exemplo de Abel e Caim, a gente acha um tanto, naturalmente falando, humanamente falando, um tanto injusto. Parece. Né? Achando que Deus é injusto. Mas não é, esse não é o princípio. O princípio do serviço é o desfrute, é o descanso. E outra coisa, eu lembrei agora também, Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus, ele falou aquela questão que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, somente aqueles que fazem a minha vontade, né? E depois, no versículo 22, né? Porque ele fala assim, muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome nós expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aqui, um princípio. Na verdade, não são as muitas atividades, mas se realmente essas atividades elas forem de acordo com a vontade de Deus. Então esse é um princípio do serviço, é fazer aquilo que Deus quer. Fiz aquilo. Você falou essa passagem de Mateus, eu até lembrei de, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, parece que do original, quando Deus fala eu não vos conheço, né? É o mesmo que falar bem assim, eu não reconheço o seu serviço, eu não reconheço o trabalho que você fez.
Exatamente. Né? Eu A tradução também. não aprovo o trabalho que você fez. Então, eu não vos conheço, não é como se, desaprovo, se eu falasse assim, eu não reconheço, eu não aprovo, eu não sei do trabalho que vocês fizeram. E que louco isso, né? Tipo assim, a gente ter esse esforço. Por isso que é bom dar ligar essa chave agora, enquanto há tempo, né, na igreja. Porque imagina a gente fazer todo um trabalho em vão para acontecer naquele dia. Você fala assim, eu não aprovo o seu serviço, eu não te conheço. Certo, E o oposto disso é Estevão, por exemplo. Sempre quando fala de serviço, eu lembro dessa passagem, eu lembro de Estevão em paralelo. Apesar que aparentemente não tem muito a ver. Pra mim, aquele momento que Estevão foi apedrejado, né? E aí ele estava invocando o Senhor e o céu se abriu e Jesus, né? O próprio Jesus ali levantou do trono para receber ele. Então, para mim é o oposto dessa passagem de Mateus. É como se o Senhor estivesse ali aprovando Estevão, honrando, né? Falando assim, olha, eu aprovo o seu serviço, né? Olha a diferença, né? De dar com a cara na porta e o Senhor falar, não vos conheço, para a situação de Estevão, que estava ali. E no final da vida, abriu o céu para ele, né? E o Senhor honrou ele ali. É exatamente isso, que Deus ele não está interessado nos métodos, mas ele está interessado na pessoa. Por isso que Deus ele desprende um bom tempo na pessoa na qual ele vai usar. Se você for olhar, né, eu sempre falo para os irmãos o seguinte, a Bíblia é um livro que é cheio de Cristo. Desde o Antigo Testamento ele é tipificado, ou seja, na tipologia, como realidade no Novo Testamento, mas a Bíblia é cheia de homens, certo? É cheia de homens. Homens que foram escolhidos por Deus para servir a Deus, certo? Mas se você for olhar, todos eles passaram por aperfeiçoamento. Eles passaram por um certo tipo de situação para que, a partir de então, Deus pudesse usá-los, usar no serviço a Deus. Mas aí, eles já seriam pessoas adequadas. E até mesmo eu falo que, até mesmo o tempo de duração, ou seja, o tempo que Deus usou essas pessoas, dependeu muito da sua pessoa, da pessoa. Você vai olhar que teve muitos desses homens, serviram um pouco ao Senhor, alguns serviram bastante, outros até mesmo eternizaram o seu serviço. Por que eternizou o seu serviço? Por exemplo, tem o Davi eternizou o seu serviço, a vida dele é eterno. Por quê? Porque é um homem segundo o coração de Deus. Deus trabalhando na pessoa, então Deus pode passar através dele. Por isso que é considerado um vaso, porque quem faz o serviço é o Senhor em nós, é o Senhor na pessoa. Por quando eu falo iniciativa em Deus, a fonte é em Deus, a origem é Deus do nosso serviço, é porque simplesmente Deus passa através de nós para realizar um serviço. Então, por isso que a pessoa é importante. Quando você falou de Davi, segundo o coração de Deus, é legal a experiência de Davi. Eu acho que vale a pena trazer aqui. Porque, por exemplo, a questão do templo, né? Então, por exemplo, o Senhor colocou no coração de Davi a construção do templo, né? Até o próprio Davi falou, mais ou menos assim, né? Que tipo assim, pô, não é justo, né? Nós, reis, habitamos em palácios e o Senhor entenda. É preciso ter um templo, né, para o Senhor, um lugar de respeito. Só que Davi, ele sabia a seriedade do serviço, ele tinha consciência da seriedade do serviço. Por isso que eu acho que ele é um homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia que ele não tinha condições de edificar o templo, porque o reino dele foi um reino de sangue, né, e teve muita guerra e tal. Mas aí ele também queria uma porção e ele sabia o lugar dele. Aí ele falou assim, ao Senhor, deixa eu juntar os materiais e aí o próximo, né, Salomão, pode edificar o templo por mim. E Salomão é um tipo de Cristo, né, porque o Salomão governou num tempos de paz e num lugar de paz, né, que era Jerusalém. Então, Salomão é um tipo de Cristo. Então, isso mostra que o nosso serviço em Cristo tem paz, que é, voltando ao tema, né, que é servir no descanso. Então, por que servir na igreja de uma forma, quando a gente serve de forma adequada, no Espírito, segundo os princípios do Senhor, nos traz paz e alegria? É isso.
Porque ele está servindo segundo o próprio Exato. Cristo. E Cristo é a paz, né? Exatamente. Você quer ver, tem outro exemplo bom, muito bom, eu gosto também. É o exemplo de Saul, certo? Então, você vê, está dentro desse mesmo princípio que a gente está falando agora. Saul, se você pegar ali 1 Samuel, né, quando o Senhor falou para que Samuel falasse com Saul, para que ele fosse guerrear com os amalequitas e destruir os amalequitas, né? Resumindo a história, destruir os amalequitas. Então isso era a vontade de Deus, era uma ordenação, era a palavra de Deus. Então, como tem uma ordem, Deus exige o cumprimento dela, certo? Pois bem, então Saul foi guerrear com os amalequitas. O que aconteceu? Ele poupou o melhor dos amalequitas. Ele poupou o rei e o melhor do rebanho. Ô, inocentes, se lascou. Certo? Então, quando Samuel chegou ali, que viu o balido das ovelhas, que perguntou, aí eles falaram, não, essas ovelhas, eu poupei o rei Agag e poupei essas ovelhas, que essas ovelhas é o sacrifício. Então, veja bem, nós temos duas coisas aí, ó, duas coisas. Uma, nós temos a vontade de Deus, que era destruir, e o outro, sacrifício. Então, muitas vezes, o nosso serviço, a gente atende para o lado do sacrifício, quer dizer, oferecer uma coisa para Deus, mas será que nós estamos oferecendo algo para Deus que é de acordo com a vontade de Deus? Vixe. Entende? Então, uma faca de dois gumes, né? Você quer ver esse sacrifício ali que Saul falou, era a oferta queimada. A oferta queimada é uma oferta que é destinada a desfrutes de Deus, só para satisfação de Deus, para agradar a Deus. Quer dizer, ele queria agradar, achava que ele ia agradar a Deus. Mas sabe o que Samuel falou para ele? Falou, Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Ele se é o serviço para Deus, né? Se o serviço é para Deus, faça o que agrada a Ele, né? Tipo assim, a gente falando em voz alta fica tão lógico. Por que eu faço diferente? Tipo, se o serviço é para Deus, o princípio do atendimento ao cliente, né? É a satisfação do cliente. Tem aquele dito popular, né? Que o cliente é que manda. Então, se o cliente é Deus, né, digamos assim, se o serviço é para Deus, que a gente faça algo que agrade a Ele. Se Ele está falando que não agrada através da palavra ou através do próprio unção, não faça, meu querido. Exatamente. Se você for ver na experiência de Saul, até mesmo ele foi um tanto irônico. Ele falou, não, eu andei pelo caminho que o Senhor me ordenou. Não, mas ele não andou, né? Porque aquele exemplo também de Mateus que nós falamos também, eles fizeram também em nome de Deus, em nome do Senhor. As muitas atividades eles fizeram, mas só que eles foram desaprovados. Para você ter ideia também, o livro de Levítico, ele é um livro que fala sobre o serviço da casa de Deus. Ele mostra sobre o serviço da casa de Arão. E naquele livro mostra vários princípios daqueles que servem a Deus, no serviço a Deus. Então, porque eles não poderiam tocar no serviço a Deus de qualquer maneira. Então, muitas vezes você pensa, servir a Deus, vamos fazer de qualquer maneira. Não é. Nós não podemos tocar de qualquer maneira. Vamos fazer o que dá aqui, vamos dar um jeito. Não dá. Olha, eu passei a amar o livro de Levíticos, de Números, depois que eu enxerguei o real motivo dele, assim, sabe? Por exemplo, uma das coisas, dos pontos que eu mais gosto, porque assim, convenhamos, é maçante ler alguns capítulos de Êxodo, de Levíticos, de Números, é maçante, é tipo assim, meu Deus do céu, a pessoa tá falando a mesma coisa, parece que tá me subestimando aqui, pra que repetir tanta coisa, tantas vezes a mesma coisa. Mas sabe o que uma das frases que é repetido muito? É aquela que fez segundo Deus ordenara. Aí, fez segundo Deus ordenara. Fez segundo. Eu li um livro uma vez que chamou a atenção para
para esse termo, né, para essa frase. E aí mudou muito minha concepção sobre o serviço. Essa coisa de faz qualquer coisa, faz o que dá, improvisa, é pra igreja mesmo, é de graça, sei lá. Nem sei o que se passa na cabeça de alguns irmãos quando faz um serviço de qualquer jeito. Mas esses livros, eles são exemplo para nós de como o Senhor tem princípios e é importante seguir esses princípios. Porque a mesmo modo que o serviço tem que ser um serviço no desfrute, no descanso em Cristo, né? Porque às vezes a gente usa o exemplo de Abel e de Maria meio que como desculpa, né? Mas é legal a gente colocar na mesma balança ali o serviço do povo de Israel no deserto. Exato. Porque o Senhor tinha ordem para tudo, era super organizado e não podia sair nada da linha. Então não era... É justamente porque eu acredito, né, que se o Senhor deixasse correr na mão da gente, do homem, dá tudo errado, descambeia, assim, vai ladeira abaixo, e aí cada um tem uma opinião e cada um vai fazendo. Então o Senhor coloca os princípios justamente para mostrar como deve ser feito de acordo com a vontade dele. Na verdade, esses princípios são ajuda para nós. Faz assim, meu querido, que vai dar certo, entendeu? E aí o exemplo mesmo dos filhos de Arão, né? Que foram fulminados. Então, porque fizeram o serviço errado. Existia uma ordem a ser seguida, mas eles fizeram o serviço errado e foram fulminados. Naquela época, a morte era física, mas hoje a morte é espiritual. Então, às vezes, a gente faz um serviço que não é adequado ao Senhor, mas se estressa, fica cansado, não gera frutos, pelo contrário, apodrece os frutos que já tem. É morte, é o mesmo princípio de Arão, dos filhos de Arão, né? Eles morreram fulminados ali, mas às vezes a nossa atitude no serviço da igreja fulmina o nosso próprio espírito, ou talvez o espírito do irmão, né? O resultado desse tipo de serviço aí é morte. O exemplo dos filhos de Arão, que foi Nadab e Abiú mesmo, é porque eles serviram de conformidade às suas ideias, aquilo que eu falei, tá vendo? Tudo a gente volta no mesmo princípio. Servir de acordo com a sua ideia. Eles não serviram de acordo com o princípio de Deus. O que nós falamos. Qual foi o resultado? Morte. Quer dizer, espiritualmente, insatisfação, né? Sim. Você quer ver outro exemplo também que está dentro desse mesmo exemplo de Nadab e Abiú, os filhos de Arão? É o exemplo de Uzá. Uzá. Nossa, nem lembrava de Uzá, Davi, gente. Ele resolveu trazer a arca, né, da aliança para Jerusalém. Aí o que aconteceu? A arca estava sendo transportada em um carro de boi. O boi tropeçou, a arca ia cair, Uzá, ele tentou aparar a arca, quer dizer, ele não foi fazer uma coisa boa, não parece uma coisa boa. Sim, a intenção Deus, é boa. Uma coisa maravilhosa, um ato heróico, né? De querer segurar a arca de Deus. Ele foi fulminado. Agora, por que foi fulminado? Porque foi quebrado vários princípios, né? Primeiro, a arca não podia ser carregada em carro de boi, tinha que ser carregado sobre os ombros daqueles que estavam autorizados para carregar, que seria os sacerdotes. Sim. Esse é um princípio, né? E quem podia também tocar na arca seria eles também. Não é um serviço a Deus? É um serviço a Deus. Parece uma coisa boa? Parece, mas qual foi o resultado? Morte. Como você falou, esses livros, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, principalmente o livro de Levítico, é um livro que traz muitos princípios acerca do serviço. Muitos, não poucos, muitos. Praticamente todos os princípios que são tirados hoje do Novo Testamento é baseado no serviço sacerdotal. É tanto que hoje, no Novo Testamento, nós ainda chamamos o serviço da casa de Deus, que é um serviço sacerdotal. É um serviço, nós somos hoje um grupo de sacerdotes, é o mesmo princípio. É um guardar pra gente, né? Tipo, eu vejo o livro de Levíticos como um guardar. E aí você vê que quando a gente segue os princípios, né? A gente obedece, voltando àquele exemplo, né? Obedecer é melhor que sacrificar. O fruto é de vida e paz, né? Então, por exemplo, né? Pegando essa coisa das ordenanças ali, de Levíticos, esses princípios que a gente acha chato, a gente acha maçante, mas são necessários. Por exemplo, esses dias, tava tendo aquele quadro do IVPT, né, do Ministério das Irmãs, que as irmãs estavam contando testemunhos de exemplos, né, de mulheres da Bíblia, tal. Você vê o produto
finalizado, é só desfrute, só alegria, né? Quantas pessoas foram ganhas, Exatamente. edificadas, e você vê, nossa, que quadro bem feito, que irmã edificada, que irmã que tem conteúdo e tal. Foi muito legal que no final quando acabou essa temporada, né, que os irmãos fizeram, um último episódio entrevistando as irmãs que participaram desse serviço. E assim, foi muito legal assistir, eu até recomendo, posso até colocar nas minhas pepitas depois, é que o testemunho das irmãs sobre esse serviço, que o trabalho que deu fazer isso. A gente que está servindo aqui no canal da Igreja de Conquista tem um pouco de noção disso, mas para os demais irmãos, vale a pena assistir para entender o trabalho que se dá até chegar naquele produto final de, sei lá, 10 minutos, né, 15 minutos. Então, só para contextualizar aqui rápido, eu vi as irmãs falando que foram 3 meses de preparação antes das gravações. Eram 36 pessoas envolvidas. Então, tinha irmãos e irmãos envolvidos em várias áreas para fazer aquilo dar certo. Então, tinha, por exemplo, tinha as irmãs escritoras que escreviam o roteiro e davam o conteúdo da palavra que ia ser apresentado ali no canal. Tinha os irmãos que era para esclarecer as dúvidas, né? Então tinha uma dúvida de referência, de história. Tinha os irmãos ali, os universitários, né? Tipo assim, eu quero ajuda dos universitários. Tinha os irmãos ali, tinha as irmãs que faziam correção de português, então que contextualizava com as referências atuais. Aí depois parece que levava esse material que estava pronto, entre aspas, era levado para o IVPT, que ia fazer uma revisão final para ver se estava legal, e depois ainda tinha um ensaio das irmãs que apresentavam. Olha que trabalho. E aí as irmãs falavam assim, gente, eu tô falando aqui linear, mas não era fácil assim não. Ia e voltava, chegava na correção de português, voltava, chegava nos irmãos, voltava, chegava na irmã que apresentava. Então, qual foi o resultado disso, de seguir os princípios e obedecer? Foi o produto que a gente viu lá, que edificou tantas irmãs. Então, às vezes, esses princípios, essa cartilha chata, tem um porquê. É para sair de acordo com a vontade do Senhor. E para edificar, que é o real propósito do serviço, né? Edificar. Será que se as irmãs fizessem de qualquer jeito, ia dar vida ou ia gerar morte? Talvez ia gerar morte, né? Tipo assim, o povo ia assistir e criticar. A irmã falou errado isso aí. Essa história não é bem assim e tal. Então, todas esse passo a passo, na verdade, é para gerar vida no serviço, né? Agora, aí tem um detalhe também que é muito importante, que você falou, que foi um exemplo muito bom também, é porque uma coisa que a gente precisa atentar é para o resultado do nosso serviço. Entendeu? Para que ele destina? Então, hoje no Novo Testamento, o resultado do nosso serviço é a edificação da igreja, que é o corpo de Cristo. A exemplo dessas irmãs mesmo, então você vê que houve edificação, porque houve muita ajuda, né? Ajudou bastante. E uma outra coisa também, que está dentro de um princípio daí também, que é importante a gente falar sobre isso, é exatamente porque o serviço, ele não é um serviço de um indivíduo em si. É algo que é coletivo, é corporativo. Isso. O exemplo das irmãs ali provou, você vê a quantidade, né? A quantidade de irmãs envolvidas dentro disso aí. Então isso mostra que o serviço, ele é algo corporativo, porque isso também foi um princípio estabelecido por Deus. Na verdade, quando a gente lê Êxodo capítulo 19, ali Deus, ele demonstra seu coração. A vontade de Deus para com o povo de Israel era que eles seriam um reino de sacerdotes. Ou seja, o que isso significa? Isso significa que Deus, ele queria que todos os israelitas, eles fossem sacerdotes, e eles também representassem Deus. Eles queriam, mas nós sabemos, por causa da queda deles, né, na adoração do bezerro de ouro, o que aconteceu? O serviço, ele ficou apenas de uma tribo, mas o desejo de Deus é que todos nós sirvamos, todos nós, sem exceção. Nós fomos criados para servir, né? Então, assim, o questionamento é: por que nós, quando servimos, nós nos tornamos mais motivados do que cansados, né? Eu acho que a grande questão
tira a sandália desse nosso papo, dessa nossa comunhão, é por que servir funciona quase que como uma energia motora. A gente vê que a gente passa uma semana de bastante trabalho, de cansaço, de problemas, e aí muitas vezes a gente fala assim, não vou pra reunião, tô muito cansado. Mas quando a gente vem pra reunião ou a gente serve, ao invés de a gente somar o cansaço, a gente volta recuperado. Então muitas das vezes, na verdade, quando as nossos colegas de trabalho, nossos colegas de faculdade, nossos amigos nos veem e falam assim, nossa, você tá tão por que você é assim, sempre feliz, motivado? Ou porque você tá sempre eufórico? E aí o crente tem essa característica, né? E as pessoas às vezes não entendem, porque na verdade no mundo, dia após dia, vai sugando a energia das pessoas, né? Vai depreciando o corpo das pessoas. E aí quando a gente serve, não. A gente tem motivação, na verdade, para continuar fazendo as coisas seculares. E a questão é por quê, né? Por quê? Porque, na verdade... Responda essa questão. Certo. É interessante, você sabe por quê que a gente tem essa motivação para continuar servindo? É porque ela parte do ponto de vista da consagração. Entende? Porque a consagração, na verdade, ela é a energia que nos leva a servir. Então, quando a gente serve, então o serviço ele não se torna pesado, não se torna uma coisa enfadonha, muito pelo contrário. Nos traz muita satisfação, e isso é uma verdade muito boa, né? Muito forte, porque seria o contrário de você estar desprendendo energia no serviço e depois ficar desmotivado. Mas nesse caso, quando é uma pessoa que é realmente consagrada ao Senhor, essa consagração é que dá energia para ela continuar servindo e dar satisfação no serviço que nós desempenhamos a Deus. Por isso que traz muita alegria, traz muita satisfação, e não só na nossa vida da igreja, mas também no nosso viver social. A gente está sempre disposto para servir. Então tudo isso vem exatamente da questão da consagração. Se você for olhar a vida de cada irmão, você vai ver ela é cheia, né? Porque nós temos a vida familiar, nós temos ainda o trabalho, nós temos muitas vezes a escola, a faculdade, e muitas outras coisas, e ainda desprendemos bastante tempo no serviço a Deus, né? Então, o que não nos deixa desistir? Exatamente a questão da consagração. Porque muitas vezes, né, quando você olha ao redor, tantas coisas, tantas ocupações que nós temos, a primeira coisa que a gente quer sacrificar muitas vezes é o serviço a Deus, é a vida da igreja, né? O maior erro que a pessoa pode cometer, na verdade, é sacrificar o serviço, né? Porque exatamente. Na verdade o serviço que dá o equilíbrio nos outros aspectos da vida humana. Só que muitas vezes as pessoas não compreendem isso. Às vezes quando eu vejo algum irmão falando, né? Tipo, eu não quero servir, tô cansado. No meu interior, tipo assim, eu falo, filho, não faça isso. Vai desmoronar todo o resto. É verdade. Muitas pessoas ele tem isso. A gente já encontrou caso, né? Já viu caso de irmãos mesmo, eles viraram e falaram assim que está tudo muito corrido, muito puxado, né? Eu não posso abrir mão da família, né? Mas também não posso abrir mão do trabalho, como é que eu vou cuidar da minha família? Não posso abrir mão da minha faculdade, como é que eu vou me profissionalizar para poder ganhar melhor para servir minha família? Então a única coisa que sobra é a igreja. Muitas vezes... não tenho nada a perder. Não tem nada a perder. Só o reino, né? Mas aí que a pessoa se engana, porque na verdade a nossa motivação para viver a vida familiar, nossa motivação para viver a vida social, vida profissional, é o nosso serviço a Deus, entendeu? Sim. Se a gente vê desse ângulo, o quanto que o serviço a Deus nos ajuda em todos os aspectos, né, da nossa vida, é outra coisa. É outra coisa. E o serviço a Deus, nesse aspecto, é como um fundamento, né? Se a gente pegar sabe aquele joguinho, nem sei como é o nome daquele joguinho, que é uma torre, que você vai colocando peças assim. E aí, por exemplo, o serviço a Deus é como se fosse aquela peça de baixo que se você tirar, desmorona tudo. Porque é só uma peça. Então, aparentemente, quando você olha no prédio, né, naquela construção toda ali,
daquele brinquedo, as outras peças parecem ter mais significado, né? Parece que dá mais enxerto, mais segurança. Mas o que tá dando base é aquela pecinha ali. Se você tirar, tudo cai. Porque muitos irmãos já nos perguntam, né? Como é que a gente consegue conciliar tanta coisa, né? Igreja, vida familiar, trabalho, não é? Eu só tenho uma resposta na minha boca para dar para eles, né? Que alguns eu já pude ajudar nesse sentido. A resposta é consagrar mais ainda ao Senhor. Mais ainda. Entendeu? Porque a consagração, voltando, repetindo, a consagração loucura, né, gente? é Mas a verdade, força gente. motivadora, É é uma energia, né? Quanto mais você entrega, pronto, mais, então, não importa, né? Eu sempre, uma vez eu falei para um irmão, eu falei assim, assim, ó, você quando é jovem, você serve o Senhor, você envolve com a vida da igreja de tal maneira, viaja aqui, lá, acolá. Aí quando você casa, pronto, então você parece que perdeu menos tempo. Aí eu falo, é aí que você deve consagrar mais ao Senhor, ou seja, se dar ao Senhor. Aí você se dá, aí você vai ter tempo, você vai poder conciliar a vida da igreja, serviço ao Senhor e a vida familiar, sua esposa. Aí eu continuo, se você tem um filho, a tendência qual é afastar, que é muito, eu falo porque eu vejo muito isso. Né? Você tem filhos, então, irmão William? Aí você tem um filho, aí o que acontece? Aí você dá mais atenção ali, o filho, a esposa e vai. Aí é que eu falo, não, muito pelo contrário. Mais você consagra, aí você dobra a sua consagração, que você tem mais um filho. Aí o que acontece? Você vai conciliar, você vai ter força, você vai ter motivação no serviço. Vem um segundo filho, consagra ao Senhor. Vem um terceiro, consagra mais ainda. Vem isso, vem pronto. Aí você consegue conciliar. Agora, pelo que eu vejo, muita gente desiste, né? Desiste. E depois lá para frente desmorona tudo. Mas o segredo, como você falou, aquela pecinha chave ali, é o nosso serviço a Deus. Esse é o segredo. O serviço a Deus é o segredo. Proporcional, né? Quanto mais o mundo escraviza, mais oprime, mais a gente tem que nos consagrar ao serviço, para ter o equilíbrio. Então, o que é o equilíbrio, né? Quando os dois lados estão balanceados. Então, a gente tem que dar mais serviço para aguentar mais da rotina do mundo, porque assim, nós ainda estamos nesse mundo, só que nós não somos dele, né? Então, nós temos que viver uma vida de consagração e de serviço para aguentar essa vida que a gente não foi feita para. É também o princípio, né? Porque se a gente parar para pensar, por exemplo, em Gênesis lá, né, no início, antes da queda, nós éramos totalmente conectados com Cristo, né? Com Deus, a gente era totalmente conectado com Cristo. E aí, depois do pecado entrar no homem, nós nos desconectamos de Cristo, né? E aí, por que a gente busca prazer, satisfação, a plenitude, a paz, a alegria em outras coisas? Porque a gente está desconectado com Deus. Só que o nosso vazio é do tamanho de Deus. Então, a questão, uma das maiores questões que as pessoas estão buscando hoje no século presente é a busca da felicidade, né? Como atingir a felicidade. E aí existem coaches, terapias, tudo muito válido, tudo muito bom, mas as pessoas não conseguem chegar nessa plenitude. E eu creio que é porque o homem é tripartido, entendeu? Então, por exemplo, chegar no sucesso profissional. Talvez, quando eu chego no topo da minha carreira profissional, eu tenho uma satisfação da minha alma, porque eu conquistei ali. Consequentemente, eu posso ter uma satisfação do meu corpo, né? Porque eu posso pagar para relaxar, ou até mesmo quimicamente, né? Quando eu tenho uma satisfação na minha alma, talvez o meu corpo produz substâncias químicas que me fazem ter uma sensação de bem-estar no meu corpo, mas eu não me sinto pleno, por quê? E por que eu me sinto pleno e satisfeito e em paz e alegre quando eu sirvo, que é um trabalho? Talvez nos dá uma satisfação tripartida, né? Tipo assim, eu creio que quando a gente serve, a gente tem um gozo da nossa alma, tem um prazer naquilo, que se expande para o nosso corpo, mas principalmente o nosso espírito fica satisfeito, porque é o momento que nos conecta com Deus. Então, por isso que eu acredito que o serviço nos deixa calmos, serenos e tranquilos,
porque nos dá uma satisfação plena de nosso ser. É igual aquele versículo de Romanos, né? Romanos 8, eu acho, que fala: mente posta no Espírito é vida e paz. Porque o serviço ele é a partir do nosso espírito. Então, por isso que nós temos a satisfação, nós temos a alegria e temos o descanso, né? Por quê? Porque ele parte exatamente do nosso espírito. Não é uma coisa que vem da nossa ideia, é simplesmente um esforço do nosso corpo. Então, por isso é que vem. Então, por isso que quando nós servimos a Deus, nada nos falta desses itens que você falou. Não sentimos falta, né? Porque nós fomos criados para servir a Deus. Nós fomos regenerados para servir a Deus. Nós fomos colocados na vida da igreja para servir a Deus. É por isso que quando o homem é regenerado, salvo, ele sente necessidade de servir, de se conectar com Deus, né? Então vale o questionamento: se eu não tenho vontade de servir, se eu estou desmotivado, será que é porque eu estou desconectado de Deus? Será que eu estou distante do Senhor? Porque faz parte de servir, faz parte da nossa natureza, né? Foi para isso que nós somos criados e regenerados. Então, quando nós estamos conectados com Deus, a gente sente essa necessidade orgânica de servir. Servir a Deus é um direito de todo cristão, é um direito de todo filho de Deus. É um direito, nos traz satisfação, servir a Deus nos traz satisfação, nos traz edificação e nos traz crescimento de vida. O serviço é o meio que o Senhor tem para dar continuidade à transformação iniciada pelo Espírito. Isso, exatamente. O serviço guarda, transforma, traz alegria e paz. Você vê mesmo, os irmãos sempre falam para nós, né? Os irmãos sempre falam, servir ao Senhor é nossa salvação na vida da igreja. Entendeu? O que nos preserva na vida da igreja, o que nos conserva na vida da igreja é o serviço. E o serviço está tão atrelado também à questão da santidade, né, da purificação, que o próprio Senhor Jesus aqui na terra, ele foi um homem, assim como nós, mas ele não pecou. Porque a vida dele era 100% consagrada ao serviço, né? Ele mesmo falou: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ali Maria, né, com 12 anos de idade, o Senhor Jesus meio que se perdeu, Maria foi procurar ele e tal, e quando foi ver, ele estava servindo. E aí Maria questionou ele falou bem assim: eu vim cuidar dos negócios do meu pai. Então a vida do Senhor Jesus foi uma vida de serviço, né? E isso foi um guardar para ele. Puxa, imagine a vida da igreja ser um serviço. A gente não envolveria. Às vezes eu fico pensando como é que é o viver de muitos irmãos que não têm esse envolvimento no serviço a Deus, né? Assim, muitas vezes eu fico pensando dessa maneira. Mas aqueles que se envolvem com a vida da igreja, eles são salvos. Não, e o próprio Jesus deixou encargos para os discípulos que vinham ser apóstolos, né? Quando Jesus ascendeu ao céu, ele deixou encargos para os discípulos, para justamente eles viverem uma vida de serviço, não ficarem ociosos ou soltos, porque o Senhor sabia que se eles ficassem sem um serviço na terra, eles iam acabar se desvirtuando em algum momento, mesmo tendo tantas experiências com o Senhor em carne, né? Então o Senhor passou encargos para eles. Então o serviço realmente guarda, né? Puxa, como é tão maravilhoso servir ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Isso é um privilégio grande. Dinheiro não paga nada disso. Nada nessa terra paga essa satisfação que tantas pessoas buscam, né? E não conseguem. Quando nós servimos segundo os princípios de Deus, nossa mente é ancorada no Espírito e tudo flui. Eu só sei que o Senhor precisa da gente, precisa do serviço do homem. O Senhor depende da igreja para restaurar essa terra, então que estejamos dispostos a servir. O serviço não é um peso, o serviço é um descanso. Nossa, são muitos aspectos, né? Se deixar, a gente fica aqui até a 3ª temporada do Tira a Sandália falando só de serviço. Mas agora a gente vai brincar da tag da semana, que dessa vez vai ser bate-bola, jogo rápido. Eita! Bem, senhor Williams e galera aí de casa, bate-bola, jogo rápido é uma tag que a produção fala uma palavra, uma situação, e a gente tem que contar uma experiência, uma história baseado no que eles pedirem.
E galera, vocês podem participar também, beleza? Enquanto a gente fala nossas experiências, vocês podem ir comentando aí também as experiências de vocês. Vamos colocar esse chat pra trabalhar, pra servir. Tudo pronto aí? Tudo certo? Tomara que eu lembre, gente. Então bora. Vai lá, primeira situação. Bem, essa eu vou começar porque você tem 40 anos de vida da igreja aí, né? Vai ser mais difícil de lembrar. Mas o meu primeiro serviço oficial, oficial assim, né? Porque, sei lá, a gente já deve ter carregado umas caixas, umas vidas saudáveis da vida aí. Mas o primeiro serviço oficial foi o serviço de música. Eu tocava piano lá nos primórdios da minha vida cristã, querido. Quando eu era mais novinho, eu tocava piano no serviço de música, então foi o meu primeiro serviço. Eu até lembro que é muito difícil, gente. Tipo assim, você tocar piano e você acompanhar as pessoas, né? Principalmente os nossos tenores maravilhosos da Igreja de Conquista. Então, aí é um desafio a mais, né? Então, eu lembro que Beto sempre pedia pra mim dar a introdução dos hinos. E eu travava muito, porque, tipo assim, o foco era total no piano, né? O solo ali que eu tinha que fazer. E aí, toda vez o Beto falava, vai, dá a introdução. Eu errava tudo. Tipo, eu dava a primeira nota e começava a descambar, errar. Eita. Aí ele tinha que vir e salvar. Isso foi até hoje, eu acho que se eu pegar o piano pra tocar de novo no serviço de música, eu vou errar a introdução. Bem, meu primeiro serviço é o seguinte, é muito difícil assim de explicar, mas eu espero que vocês vão entender. Na verdade, quando nós entramos na vida da igreja, então era uma vida muito orgânica, certo? Então, era muito orgânica. Então, com pouco tempo, pelo fato de estar vivendo aquela vida da igreja intensa, porque nós éramos muito intensos ali nas reuniões, na leitura, na busca, era uma intensidade tremenda, certo? E então a partir dali já começou a surgir, né, serviços, automaticamente a gente já estava na responsabilidade da igreja, logo no início, com pouco tempo. Nós nos envolvemos tanto com a vida da igreja, que a vida da igreja depois nos envolveu. Eu não tenho assim uma coisa específica, uma data específica, né? E esse se tornou nosso viver, né? Caraca, difícil essa, hein? Um serviço que mais deu trabalho, todos deu trabalho, né? Mas no final é sempre satisfatório. Tipo assim, você sofre, soa, dói, mas depois no final você fala, ai, graças a Deus eu participei disso, foi muito bom. É o que a gente falou essa conversa inteira, né? Mas o serviço que eu mais lembro, assim, que deu muito trabalho foi a Conferência de Criança dos Reis. Nossa, aquela conferência deu muito trabalho, porque foi um projeto que começou muito antes da própria Conferência de Criança. Então foi um semestre trabalhando os reis da Bíblia. E já deu trabalho, porque eram personagens que não é muito falado, não tem muita história, assim, muita pra pesquisar e tal, fora o trecho da Bíblia. Então deu muito trabalho contar isso de uma forma lógica para as crianças e elas aprenderem. E a conferência foi o resultado desse projeto, desse trabalhado do semestre. Mas só que a conferência deu muito trabalho. Eu lembro que a gente vinha aqui, passava madrugadas no local de reunião fazendo escudos de papelão, fazendo capacete de emborrachado que a gente fez. Eram mais de 100 crianças e a gente fez um monte de capacete, de escudo, que as equipes eram tipo Game of Thrones, assim. Cada equipe era um reino e eles eram revestidos de armadura e tal. E a gente fez as armaduras uma por uma. Deu muito trabalho. Fora a conferência que a gente tinha que cavar buraco pra fazer cabo de guerra, é uma loucura. Você quer ver outro serviço também que dava trabalho, que eu acho que deu um trabalho? Você lembra aquelas vezes das atividades na estância? Ai. Bater 180 estacas na estância. Foi no labirinto. Nossa, atividade dava trabalho demais. E depois também formar aquele você lembra uma caixa que tinha que pisar. O campo minado que a gente fez uma vez. O campo minado, quando era a R, né? Naquelas conferências, primeiro período, e a Igreja Vitória da Conquista era responsável por algumas atividades. E aí a gente tinha que bolar isso, tinha que fazer, a gente passava horas fazendo aquilo ali. Não, e a gente testava aqui em Conquista, depois ia para a estância para apresentar para os irmãos, depois fazia a brincadeira para os jovens, na conferência de jovens. E depois montava, desmontava, e os meninos ainda tinham trabalho de levar no ônibus, depois trazer de volta. Meu Deus do céu, aquilo, não sabe, tinha coisa que a gente varava a noite fazendo, não era? Você lembra? Não, essa aí acho que tu ganhou. Dava trabalho. Poxa, são tantos assim.
Mas um serviço que me vem na cabeça aqui, que eu guardo com muito carinho, era quando eu dava carona pros jovens, pra reunião de jovens, assim. Foi uma época muito boa e era uma loucura, porque a gente pegava jovens do norte, sul, leste, oeste, da Barra do Choça a São Paulo, a gente tava dando carona pra todo mundo. O Doblozinho do Amor mesmo já levou 22 pessoas. Que o Sintrans não escute esse Tira Sandália, mas o Doblô já levou 22 pessoas, assim, ilegalmente. E a reunião começava muito antes da reunião, porque a gente ia pegando um por um ali dentro do carro e ia batendo resenha, desfrutando. Era uma boa fase. Eu guardo com muito carinho esse serviço que, graças a Deus, o Senhor me deu a oportunidade de fazer. Amém. Puxa, tem muitos assim, mas um serviço que eu guardo no meu coração é o serviço que eu servi às igrejas da Bolívia, servi às igrejas do Peru, né? Foi um período muito bom, assim. Eu guardo isso no meu coração. Todas as vezes que os irmãos me convidam, eu tenho o maior prazer de ir, assim, né? Porque houve muito sacrifício, né? Mas houve também seus resultados, aquilo que a gente falou, né? Então esse serviço eu guardo assim no coração. Rapaz... Todo serviço parece que vai dar errado, mas no final dá certo. eu acho que na verdade é o seguinte, todo serviço você tem essa impressão, né? O resumo do serviço é isso, parece que vai dar errado, mas vai dar certo. Eu também vejo assim, parece que todo serviço é assim. Isso é para não confiar em nós mesmos, né? Mas confiar no Senhor. Aí que vem o desespero, a gente buscar o Senhor, né? Isso aí, mas não tem como falar outra coisa a não ser as peças da conferência de jovens que a gente faz. Meu Deus do céu. Sempre parece que vai dar errado, mas no final dá tudo certo. Alô, esteira! O Espírito mudou de direção. Eu acho que eu nunca fiquei na recepção. Alô, Jessinho! Tô livre aqui, viu? Rapaz, não sei não. Sim, eu já toquei na vida da igreja. Eu toquei pandeiro no início da vida da igreja. Toquei pandeiro. Eu era um pandeirista, era César no violão e eu no pandeiro. Eu acho que já fiz de tudo na vida da igreja, viu? Vixe, essa aqui agora, senta que lá vem história, que minha vida é praticamente vida ou morte. Nossa, pelo amor de Deus, calma. Concentra, é serviço, né? Nossa, quando eu servia na África, tinha várias situações assim. Mãe, tá sentada? Põe a mão no coração que vamos lá. Teve uma vez que a gente foi fazer comportagem na África do Sul, em Joanesburgo, e aí a gente tava descendo a rua, a quadra, assim, e aí de repente veio uma van preta, assim, rasgando na esquina, desceu, abriu a porta lateral, assim, saiu uns caras com umas metralhadoras e uma máscara de palhaço. Começou a metralhar a gente, só que aí era arminha de paintball, não era metralhadora de verdade. Então estou vivo agora contando essa história pra vocês, porque era tinta, não era bala. Mas, cara, pense no susto, daqui que seu cérebro raciocina que você não está morto ali no purgatório em frente a São Pedro, você já morreu, entendeu? Nossa, e tinha, às vezes nossa casa, tentavam invadir a nossa casa, quando era em Botsuana, porque era uma casa boa que os irmãos alugaram, só que o bairro era muito periférico, assim, era bem pobre. Então nossa casa destacava, a gente já destacava por si só, né? Porque tinha um chinês, um cara que não era preto e nem branco, e uma mulher loira. Então naquele contexto ali chamava muita atenção. E a nossa casa chamava muita atenção, porque era uma casa muito bonita, apesar de não ter nada dentro. Tipo, a gente dormia no colchão, só tinha a cozinha, porque vinha a cozinha lá dentro, só que a galera achava que tinha dinheiro lá, alguma coisa desse tipo, assim. Porque as reuniões também eram na garagem, então eles podiam pensar que tinha oferta, não sei. Então toda noite eles tentavam invadir nossa casa, era tipo assim, era sempre uma tensão. Eu lembro que uma vez a gente comprou um taco de beisebol pra se alguém invadisse, a gente bater na pessoa com o taco de beisebol, aqueles loucos, né? Achando muito filme. Tinha um cachorro lá que a galera comprou. O cachorro era muito manso, ele era medroso, tinha medo de sair na rua. E ao invés de ele ajudar a gente, ele ruía os fios do portão. Então teve uma vez, no ápice do desespero, assim, que a gente achou, não, hoje a galera vai invadir essa casa, hoje a galera vai invadir essa casa. Aí de repente a gente ouve o portão abrindo, assim. E aí a gente falou, lascou, meu Deus do céu, cadê o taco de beisebol, cadê o taco de beisebol? E aí era o cachorro roeu o portão e o portão abriu sozinho à noite. Então não bastava o medo que a gente tinha que passar toda noite, se alguém invadir nossa casa, o cachorro ainda abre o portão pra galera invadir. Mas Deus é maior, entendeu? Dentro disso aí,
o período que eu servi no Peru, por exemplo, foi um período muito difícil, porque tinha algumas situações. Primeiro, quando eu comecei a viajar para lá, foi na época que tinha um grupo terrorista no Peru, que era considerado o pior grupo terrorista do mundo, certo? Então, eles que era chamado Sendeiro Luminoso. Então, o ponto deles era explodir. Muitas vezes a gente estava numa conferência lá com os irmãos na reunião, você ouvia barulho de bombas, né? E de repente apagava a luz. Era tanto que a gente uma parte dos nossos equipamentos era uma lanterninha. A gente usava uma lanterninha. Até hoje eu guardo comigo uma lanterninha, porque muitas vezes você estava ali dando conferência, o fogo queimando, papai, de repente apagava a luz, então a gente não parava não. Eu acendia a lanterna, certo? Colocava em direção a mim, como essas luzes aqui, né? Colocava em direção a mim e continuava falando. E na hora de ler os versículos eu lia, né? Não parava o fogo. E aí ia embora, né? Então isso aí era uma coisa, mas também a gente andava em área de riscos, principalmente no campo, área de risco, onde eles atuavam muito, né? Já chegou o caso mesmo de quando eu viajava para o Peru, por exemplo, eu saía daqui do Brasil, eu pegava 7 ônibus e 2 trens, então era 9 dias de viagem. E o último trem, que já era dentro do Peru, uma vez eu estava sentado lá de madrugada, dormindo na viagem, o trem parou, e aí o pessoal do exército entrou procurando bombas debaixo do nosso banco, entendeu? Então, porque poderia ter, não é? E muitas vezes também de carro, você andando com o carro, com os irmãos, polícia parava, ficava procurando bomba, porque eles achavam que eles colocavam bomba mesmo. Uma vez antes de chegar, meia hora antes de chegar no aeroporto no Peru, o Sendeiro Luminoso soltou uma bomba no aeroporto, desmoronou toda a fachada do prédio. Pra perguntar caso de vida ou morte, você chamou as pessoas certas. Vocês estão vendo aí que eu puxei, né? Genético esse problema, só tem 8 nessa família. Acabou? Muito bom, muito bom. E vocês, galera, qual foi o serviço que vocês já fizeram que passou aí por uma experiência de quase vida ou morte? Alguém já foi eletrocutado tentando colocar uma gambiarra aí numa vida saudável? Aqui, por exemplo, tem... Muito que bom. E vamos agora para as pepitas da semana. Roda a vinheta. Bem, as pepitas da semana são dicas e sugestões que a gente vai deixar para vocês continuarem desfrutando e ruminando dessa palavra durante a semana. São pequenas porções para fortalecer ainda mais essa palavra no interior de vocês, beleza? Então, primeiro eu vou deixar as minhas dicas e depois o irmão William deixa as dele. Não se preocupem em anotar as dicas agora, porque todas estarão listadas na descrição do vídeo. Então, acabou de tirar a sandália, vai na descrição do vídeo, pega aí todas as pepitas da semana. E também tem a playlist do Spotify, a clássica playlist do Spotify. Então, todo episódio de Tira a Sandália, no final a gente lança uma playlist do Spotify lá com vários hinos que também tem a ver com o tema. Então, dessa vez vai estar lá Calmo, Sereno e Tranquilo, vai ser o nome da playlist, e vai ter vários hinos aí sobre serviço e tal, para você escutar e ficar com muita vontade de servir. Beleza? Segue a gente lá no Spotify também. Vamos lá. Eu vou usar uma pesquinha aqui para falar as minhas pepitas da semana. Então, uma que eu quero falar logo de cara, que eu disse que eu ia recomendar, é o último episódio. Assista toda a série, né? Mas assim, especificamente o último episódio do Mulheres da Bíblia, do IVPT, aquela série. Porque no último episódio as irmãs contam como foi o processo de criação e de gravação, desenvolvimento desse projeto. É bem legal e encoraja para você ver sobre o princípio do serviço e o peso que o serviço tem para os irmãos. É bem legal, vale a pena. Também quero recomendar 3 livros. Um é o livro do irmão Dong, Servos de Deus. O outro é o livro Mordomado. E principalmente para agora, né, que a volta do Senhor está iminente, fala muito sobre um serviço muito importante para a igreja, que é a pregação do evangelho. Então, Mordomado. E outro livro que eu quero recomendar é uma literatura da editora que fala sobre o livro de Números e Levíticos. É muito legal, é muito bom, e esse livro mudou completamente minha visão sobre esses 2 livros da Bíblia.
E para fechar, eu quero deixar uma sequência de versículos para vocês desfrutarem durante a semana. São 7 versículos, eu coloquei um para cada dia da semana. Então a partir de amanhã você lê um versículo, terça outro, quarta outro e assim por diante, beleza? Aí você pode ter uma porçãozinha assim durante toda a semana para você se encorajar a servir. Ó, para segunda-feira eu coloquei João 14:27. Para terça-feira eu coloquei Isaías 26:12. Para quarta-feira eu coloquei Salmos 84:6. Para quinta-feira eu coloquei Eclesiásticos 9:10. Para sexta, Jeremias 29:11. Para sábado, Mateus 23:26. E para domingo é meu versículo favorito da Bíblia, 1 Coríntios 15:58. Então essas são as minhas pepitas. Quais as suas aí, irmão William? Minhas pepitas eu queria primeiramente indicar esse livro aqui, que é o livro de Levítico, que é Comunhão, Serviço e Viver, que na verdade esse livro, hoje ele está nessa nova versão aqui, é Como Servir a Deus. Então na verdade eu queria indicar esse livro, talvez seja mais fácil vocês acharem, não é mais publicado pela editora, já faz um bom tempo, né? Mas é um livro do irmão Dong, que traz muita motivação para o serviço, que é o livro de Levítico, que fala sobre o serviço da casa de Arão e fala todos aqueles princípios, né, que nós compartilhamos, né, sobre o serviço, é bem completo. O livro de Levítico, irmãos, foi um dos livros que mais trouxe impacto na vida da igreja. Para vocês terem ideia, foi necessário usar duas conferências internacionais para poder cobrir esse livro, toda ela falando sobre o serviço do sacerdócio, sobre o serviço da casa de Arão. Então eu recomendo para vocês, é muito bom isso aqui. Se você tiver interesse, né, procura quem tem, né? E eu queria também, outra pepita, eu queria deixar com vocês 2 hinos, certo? Um hino é o hino C82, que é o último hino que o irmão Willis Lee ele publicou logo no final da sua vida, né, da sua carreira, que ele fala assim: ó Senhor, eu amo a Ti, né? Ó Senhor, eu amo a Ti. Então, por que é um livro que ele fala de amor, né? Mas porque a nossa motivação para servir a Deus é o nosso amor para com o Senhor, certo? Então é um irmão que amou muito ao Senhor, e todos os que amaram ao Senhor e serviram ao Senhor até o final da sua vida, né? Então, e eles chegam a uma conclusão que eles amam ao Senhor e não tem nada mais além do Senhor. E o outro hino é o hino 204. Hino 204, que é um hino que fala de consagração, que fala: tudo entregarei, porque não se fala de serviço, ou seja, não pode falar de serviço sem falar de consagração, sem falar de amor, né? Nossa, foi muito bom, muito legal esse papo, assim. O serviço da igreja é uma coisa que mexe muito comigo, eu acredito também que mexe muito com o senhor. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite e ter tirado a sandália do pé aqui com a gente. Eu que agradeço, né? Foi bom demais. Eu espero que essas palavras possam edificar cada um dos irmãos que estão ouvindo, jovens principalmente, né? Que tem o desejo de servir o Senhor. Então, eu espero que pude fazer a minha parte, né? Graças ao Senhor. E galera, esse foi o último episódio de Tira a Sandália do Pé. Cadê o A? Produção, põe um A aí. Cadê a galera do chat? Põe um A. Pô, espero que alguém tenha colocado e me deixe passar essa vergonha sozinho. Mas a boa notícia é que é o último episódio da primeira temporada. Teremos a segunda temporada do Tira a Sandália do Pé. É isso mesmo, galera, teremos a segunda temporada com novos convidados, novos anfitriões, novos temas, e essa temporada vai estrear em outubro. Mas pra gente não ficar órfão nesse período, vamos ter 4 lives nos próximos finais de semana, revisitando
reconvidando alguns convidados que foram do Tira Sandália. Então, todo final de semana nós vamos receber alguns dos convidados que já passaram por aqui pra gente relembrar os temas, pra gente fazer algumas tags, algumas brincadeiras, falar um pouco do que aconteceu nos bastidores. Então vai ser bem legal. Serão 4 episódios especiais que vai chamar de escalda-pé, entendeu? A gente já tirou a sandália, já andou bastante, vai estar machucado, então a gente vai escaldar o pé agora na água quentinha por enquanto, em 4 finais de semana. Para outubro a gente vai estar com tudo na segunda temporada Tira a Sandália do Pé. Então continue orando por nós, por esse quadro, pros próximos irmãos que vão estar aqui tendo comunhão com a gente, tá certo? Muito obrigado por todo mundo que acompanhou esses 15 episódios de Tira a Sandália até aqui. Foi uma primeira temporada de bastante sucesso. E quando a gente fala de sucesso, é aquela satisfação que a gente tratou durante todo esse tema aqui. Foi trabalhoso, teve perrengue, teve atrasos, mas estamos calmos, serenos e tranquilos em nosso espírito com o resultado desse Tira Sandália. Então, muito obrigado para todo mundo que acompanhou agora. E semana que vem estaremos na nossa primeira live, primeiro episódio, com os 4 primeiros convidados do Tira Sandália do Pé. Vai ser bem legal, beleza? É isso aí. Deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não inscreveu. Deixe seu comentário falando qual foi o episódio que você mais gostou, o que você ganhou desse episódio, né? Qual é o seu serviço na igreja, se você se sentiu encorajado. E é isso aí. Jesus é o Senhor.